Está preparado? Vamos lá então. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 2, versículo 21 a 22. Daniel 2, 21 a 22. Diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Você pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Sabe, esse versículo ele se passa no contexto do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor, rei da época, ele tem um sonho, e aquele sonho, ele tem plena convicção que o sonho estava falando acerca do futuro dele. Mas ele esquece o sonho, e além de esquecer o sonho, ele não consegue lembrar os detalhes para que ele tenha um significado. Então, com o coração ansioso, com o coração cheio de vontade de descobrir o porquê daquele sonho, qual é o sonho, ele começa a falar com todo mundo, e ele começa a tentar achar alguém que vai desvendar o sonho dele, que vai lembrar o sonho dele, e além de entender, a pessoa tinha, olha que tarefa, a pessoa tinha que saber o que ele sonhou, ela tinha que buscar em Deus para Deus revelar o que ele sonhou, e ainda falar a revelação em cima daquele sonho, o que aquele sonho simbolizava. Ele tenta com várias pessoas, ninguém consegue, ele mata todo mundo, porque o rei era assim, né? Ninguém conseguiu fazer o que eu quero, morre todo mundo. E aí um camarada chamado Daniel, um jovem como eu e você, que foi levado cativo de Judá para a Babilônia, ele era um escravo, né? Em outras palavras, ele orou a Deus e Deus lhe deu a revelação. O Daniel ele foi levado com uma turma, como escravo, como cativo, do seu lugar de habitação de Judá, da nação de Judá, foi levado para a Babilônia. Só que lá, ele era um jovem inteligente, um jovem famoso, um jovem que se destacava. Então, ele estava cativo, mas vivia uma vida, né, não como escravo, mas tinha uma certa confiança dentro do reino, por conta de ser um jovem diferenciado. Então ele tem a revelação, e enquanto ele está passando a revelação, qual era o sonho? O sonho, o rei Nabucodonosor, ele viu uma grande estátua, e nessa estátua ele via cada parte da estátua feita de um elemento, e cada elemento simbolizava um reino da história da humanidade. A cabeça de ouro simbolizava o reino da Babilônia. Na época, Nabucodonosor era o rei, era o reino atual. Então, ele vê esse sonho e ele vai passar a interpretação para o rei. Quando ele vai passar a interpretação do sonho para o rei, ele cita as palavras acima que nós acabamos de ler. Pois é Deus quem determina o tempo e as estações, estabelece e tira os reis. Sabe, quando Daniel é usado para revelar esse sonho, ele mostra então que Deus dirige o tempo através da história, e que quem é sábio sabe discernir os tempos. Sabe, esse versículo na sua primeira parte lembra que as estações e o tempo são também governadas por um Deus criador. Sabe, eu quero te dizer nessa noite que a nossa vida, ela é feita de estações, temporadas. A nossa vida é feita de estações ou temporadas. Você que curte série, você que curte Netflix, né? Agora a moda vai ser o Amazon Prime. Mas você que curte essa pegada de séries e tudo mais, você sabe que as séries têm temporadas. Só que o foco central, o cerne da história, o objetivo da série não muda. O foco central das séries nunca muda. O que muda no decorrer das temporadas são as histórias paralelas,
são os detalhes. Alguns personagens mudam de temporada para temporada, mas o foco central da história continua. E deixa eu te dizer, a nossa vida também é feita de temporadas, a nossa vida também é feita de estações. Deixa eu te dizer, talvez nem toda temporada da tua vida seja tão empolgante quanto a que passou ou quanto a que está por vir. Agora entenda, todas as temporadas fazem parte da história e todas são importantes para que haja conexão e entrosamento da trama da tua vida. Sabe, talvez nem toda temporada e estação será prazerosa para nós, mas cada uma delas tem seu tempo determinado e sua função exata para a nossa história. Eclesiastes 3:1 diz: há momento certo para tudo, há um tempo para cada atividade debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Uau! Agora pensa comigo, se nesse texto eu percebo que há tempo para tudo, querer viver o next level sem ser aprovado no tempo atual é tolice. É tolice. Querer passar para a próxima cena sem assistir a atual é tolice. Sabe, não tenha pressa para a próxima estação da tua vida. Não queira simplesmente pular o que você vive hoje, mesmo que essa temporada seja chata. Afinal, se você perder alguns detalhes dessa temporada, você não vai entender a próxima. Ei, deixa eu te dizer, não adianta nada hoje eu pedir uma indicação de série para você aqui, chegar hoje na minha casa, ligar o Netflix e começar a série da 3ª temporada. Eu não vou entender nada do que está acontecendo. Eu vou até curtir um detalhe ou outro, mas porque eu não assisti a 1ª e a 2ª, isso vai me prejudicar no enredo, e eu não vou entender o que está acontecendo. Assim é a tua vida, quando você quer pular uma temporada, quando você quer pular uma estação que Deus quer que você viva, você pode até pular, mas você não vai entender os detalhes que estão acontecendo à tua volta, e isso vai ser muito prejudicial para a tua vida. Cada estação tem sua importância. E acredite, até as estações que você vive em meio a desertos. Sabia que o deserto é importante? Sim, o deserto é importante. O deserto ele te forja. O deserto ele te ensina. O deserto é o esconderijo dos profetas. Quando um homem e uma mulher de Deus, um profeta de Deus, ainda não está no tempo de destaque, ele é levado para o deserto para ser escondido, porque se você tem a tua posição de destaque antes do tempo, isso te mata, e Deus te esconde no deserto, para que você seja forjado, protegido. Grandes homens de Deus passaram por tempos de deserto logo após ouvirem promessas sobre a sua vida, porque geralmente, sempre que alguém é ungido e recebe uma promessa, a primeira coisa que é feito com ele é levado para o deserto para ser forjado. Sabe, Moisés, ele foi levado para longe do povo dele, para o deserto, durante 40 anos, para ser preparado e forjado para a sua promessa. Pensa comigo, Moisés ele tinha uma promessa de ser o libertador do povo, ele nasceu para isso. A promessa de Moisés era legítima? Era ou não era? Sim, era legítima. Fazia parte, mas existia um tempo para aquela promessa se cumprir. Existia um tempo para ele se levantar como líder e libertador do povo, e ele não podia antecipar. Agora ele quis tentar antecipar as coisas, ele quis tentar dar um jeitinho, e por ser precipitado ele teve que esperar mais. Como? Vamos entender, cadê os matemáticos de plantão? Vamos fazer uma conta? Andrei aí, a galera da engenharia, bora? Uma continha simples, hein? Mais e menos. Deus, presta atenção, Deus havia dito que o povo hebreu, o povo de Israel, ficaria como escravo por 400 anos. Fala comigo, 400.
Mas, no final da história, a gente percebe que eles ficaram presos por 430. Fala comigo, 430. A pergunta é, tem 30 anos de erro aí. Será que Deus errou ou Deus quis arredondar? A questão é, Deus nunca erra. E Deus é preciso. Então a gente tem que entender, cadê esses 30 anos de erro aí? Porque se Deus falou que eles iam ficar 400 anos presos, e eles ficam 430, alguma coisa está de errado. Sabe o que aconteceu? Moisés tentou antecipar as fases e as temporadas da vida dele. Não era hora dele se levantar como libertador do jeito dele, ele tenta. Não era hora dele tentar se levantar como líder, mas ele quer se levantar. Ele vai lá, ele vê um egípcio maltratando alguém do povo dele, e ele simplesmente mata o egípcio. Ele tenta fazer na força do braço dele. Sabe o que isso faz? Isso gera até revolta no coração do povo dele. Você acha que todo mundo celebrou? Uau, Moisés é nosso herói, ele matou um egípcio. Não, o próprio povo dele fala, você é louco? Agora que a gente vai apanhar mais. Se ele ficasse onde ele estava, ele ia morrer, porque nem o povo dele queria ele lá. Sabe o que ele fez? Teve que ser protegido, levado por Deus para o deserto, para ficar 40 anos lá, esperar a poeira baixar, poder voltar e finalmente ser o libertador. Agora, deixa eu te falar. Imaginemos então, talvez, que provavelmente, na época que Moisés matou aquele egípcio, o povo já deveria estar com 390 anos de escravidão. Fala comigo, 390. Como você sabe, Giovanni, 390? Porque ele fica 40 anos fora, e quando ele volta, no mesmo ano ele já liberta o povo. E a Bíblia fala que foram 430. 430 menos 40, 390. Se Deus havia falado que 400 anos eles ficariam escravos, provavelmente faltava só 10 anos para a próxima temporada da vida dele de libertador. Mas porque ele tomou uma atitude precipitada, ele teve que ficar mais 40 anos no deserto esperando a poeira baixar. E ele volta e liberta o povo. 390 mais 40, 430. Está aí o erro. Por conta que Moisés precipitou tentando pular etapas e temporadas, todo um povo sofreu. E faltava 10 anos só para eles serem libertos. Eles precisaram ficar mais 40 anos amargando o Egito. Sabe o que eu aprendo com isso? Cuidado. Sua pressa em viver o futuro pode atrasá-lo para ele. Cuidado. Porque Moisés teve pressa de viver o futuro, atrasou a vida dele para o mesmo futuro que ele tinha pressa de viver. Quem não sabe respeitar etapas nunca viverá o tempo de Deus. Quem não sabe respeitar as temporadas de Deus nunca vai experimentar do melhor. Porque todo homem de Deus já foi levado para o deserto. E o deserto também é uma etapa produtiva para você. Davi foi levado para o deserto, Elias foi levado para o deserto, João Batista foi levado para o deserto, Jesus foi levado para o deserto. Não porque ele precisava do deserto, mas porque ele precisava nos ensinar e dar o exemplo que você pode passar pelo deserto, que é uma fase produtiva também na tua vida. Sabe, o deserto não é o nosso lugar, não é o nosso destino. Nós não somos levados para o deserto para fazer morada e ficar lá, eu sei disso. Mas o deserto é uma etapa para aprender, para atravessar e para viver a próxima etapa. Não despreze a temporada atual da tua vida, por mais que ela seja formada por desertos, porque toda temporada, não importa se ela é melhor ou pior que a anterior ou que a posterior, mas ela é muito importante para o tempo que você está vivendo. Saiba discernir os tempos. Sabe, o deserto ele tem um objetivo muito claro. As lutas. Giovanni, o que é deserto? Eu estou falando deserto. Quando eu falo em deserto, o que você pensa? Deserto é sequidão, deserto não tem água, deserto não tem vida, deserto é luta. Sabe qual que é a importância das lutas na tua vida? Fala comigo, perseverança. Tiago 1:2-4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande o quê? De grande o quê?
sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Uau! Através do entendimento de cada etapa, Deus quer produzir em nós resistência e perseverança. Fala comigo, resistência e perseverança. Sabe, nós precisamos ser resistentes às lutas. Nós precisamos ser uma geração forte, que não desiste em qualquer obstáculo. Precisamos perseverar no que é proposto a nós. Essa persistência ela é formada em cada um de nós, através de cada vez que a nossa fé é provada. O texto que nós acabamos de ler, pois sabemos que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Você precisa fazer com que a tua perseverança cresça. E a perseverança cresce só quando a sua fé é provada. E a sua fé é provada muitas vezes no deserto, naquela etapa e naquela temporada que não está legal para você. Sabe o que mais? No final do versículo que nós acabamos de ler, ele diz que é necessário que a nossa perseverança cresça por um objetivo. Sabe qual que é o objetivo? Nos tornarmos maduros. Olha o que ele diz: é necessário que ela, ou seja, a perseverança, cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Fala comigo, maduro. Fala comigo, maduro e completo. Sabe, a maturidade é o que nos faz ser aprovados na fase atual e passar para o próximo nível. Não tem como passar para a próxima etapa, não tem como passar para a próxima temporada da tua vida, se você não estiver vivendo maturidade. Olha o que Gálatas capítulo 4 diz, eu gosto muito desse texto, olha só, Gálatas 4. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, ele deve obedecer aos seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Uau! O que esse texto está falando é o seguinte: ei, por mais que o camarada seja filho e herdeiro, a vida dele não difere em nada do escravo. Porque embora a herança seja dele por direito, embora tudo que seja do pai seja dele, ele não tem direito de pegar a herança até que ele tenha a idade determinada pelo pai, até que ele esteja maduro. Enquanto ele é menor de idade, ele é como um escravo. Ele tem tudo, mas não pode usufruir de tudo. Sabe o que eu percebo? Tem promessas para a tua vida, para as próximas temporadas, que você talvez está querendo antecipar, e Deus está falando: ei, não é a hora, porque existe uma hora exata para o filho tomar posse das promessas do pai, das heranças do pai. Qual hora é essa? Quando chegar na idade determinada pelo pai, a idade da maturidade. Quem não é maduro não acessa o próximo nível. Não adianta querer passar para a próxima temporada, se você ainda não atingiu a maturidade necessária para lidar com essa temporada. Sabe o que eu vejo então? Guarda isso aqui no teu coração. Eu de você tirava uma foto desse próximo slide e guardava no teu coração e anotava. Eu observo então que nós formamos um ciclo. Nós formamos um ciclo então. Olha só qual que é o ciclo. Então é estação atual. Da estação atual você pode passar por provações. As provações produzem perseverança. A perseverança produz maturidade. E a maturidade te leva para a próxima estação. E esse ciclo nunca muda na nossa vida. Fala comigo, estação atual. Ela vai te levar para as provações. Diga comigo, provações. As provações te levarão a ter perseverança. Fala comigo, perseverança. A perseverança te levará a ter maturidade. Fala comigo, maturidade. E a maturidade te levará para a próxima estação. Fala comigo, próxima estação. É um ciclo. É um ciclo. Ei, não tenha pressa em viver a próxima estação, tenha pressa em se preparar para ela. Sabe, agora sabe qual que é a palavra-chave que nos faz querer pular as estações, pular as temporadas? Sabe qual que é a palavra-chave? Quem adivinha aí?
Ansiedade. Tem gente que fala que a ansiedade é mal do século. Tem gente que fala que a ansiedade é uma característica da nossa geração. Eu creio que nossa geração tem muitos problemas, mas eu não creio que a ansiedade seja um problema exclusivo da nossa geração. Eu vejo que a ansiedade é um problema do homem. A ansiedade não tem a ver com geração, a ansiedade tem a ver com o coração do homem. Desde o início o homem foi ansioso, não soube esperar o tempo certo. A mulher viu o fruto, foi ludibriada pelo capeta, e com a ansiedade de querer conhecer algo mais e se tornar igual a Deus, ela foi lá com a ambição e comeu. A ansiedade sempre esteve na história. Abraão foi ansioso, o próprio Moisés foi ansioso, você acabou de ver. Sabe, a ansiedade é excesso de futuro. E quando nós queremos viver o futuro antecipado a todo custo, podemos estar perdendo o presente, que por sinal é uma dádiva de Deus para você, por isso tem esse nome. Por que presente se chama presente? Alguém que gosta de receber presente? O presente é uma dádiva, é um presente de Deus para você. Você precisa viver ele muito bem. E às vezes você está com tanta pressa em viver o futuro, você está com tanto excesso de futuro na tua vida, que você começa a perder o que Ele está te dando hoje. Sabe, na história do rei Nabucodonosor, que nós acabamos de ler, o rei ele tem uns sonhos acerca do futuro. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, isso aqui é revelador. O rei Nabucodonosor ele tem alguns sonhos, e ele está tão obcecado com o futuro, ele está tão preocupado com o futuro, ele está tão doido acerca das coisas do futuro, que ele começa a matar todo mundo que está à volta dele. Ele começa a brigar com todo mundo que é leal e que está junto dele, porque ele está vivendo uma temporada de estresse. A ansiedade para acelerar o futuro te leva a ficar estressado com o presente. Aí, tem momentos da nossa vida que a gente está estressado com a vida, com todo mundo. E aí você começa a dar patada em todo mundo. E aí você começa a brigar com todo mundo. E aí as pessoas que você mais ama, que estão mais próximas a você, começam a sofrer, porque você está maltratando, porque você está grosso, porque você está estúpido, porque você está ansioso. Já parou por vezes que você fala assim, mano, nem eu sei porque que eu estou tão estressado? Aí alguém vira para você e fala assim, mano, por que você está estressado? Não sei, eu estou estressado. Deixa eu te dizer, olha aqui. Talvez você não entendia o porquê você estava estressado, mas eu quero te contar hoje. A realidade é que você está tão esgotado de lutar as mesmas lutas do presente, que a ansiedade de passar por elas logo e viver o futuro, ou simplesmente a vontade de resolver tudo para ontem, faz você carregar altos níveis de estresse com qualquer pessoa ou com qualquer coisa que você precise resolver hoje. A resposta por que você estava estressado é essa. Todo estressado é ansioso antes. Você está tão ansioso, você está tanto com excesso de futuro, você quer tanto resolver os teus problemas atuais para ontem, que só de você pensar em resolver outro problema hoje, você já fica estressado e vira a cara para todo mundo. Giovanni, o que eu faço? A Bíblia fala, medite na palavra dia e noite. Tire um tempo para meditar na palavra de Deus. Tire um tempo para respirar. Tire um tempo para ouvir a voz de Deus e começar a entender que tudo à tua volta é um presente dele para você. Às vezes você não está vendo os presentes dele para você hoje, porque você está buscando os presentes de amanhã. Quem vive com a cabeça no futuro perde o que está acontecendo hoje. Não esqueça, seus olhos podem até estar no futuro, sonhar é bom, eu tenho pregado isso aqui. Só que não se esqueça que do ponto de partida ao ponto de chegada tem um trajeto no meio, e querer passar por esse trajeto pulando, indo direto do partida para a chegada, é burrice.
Ei, pastor André Fernandes, ele diz que talvez nós estamos vivendo uma estação que sonhamos há anos atrás, e não estamos nem aproveitando, pois já estamos pensando na próxima. Isso é forte, isso é forte. Talvez você pediu tanto para Deus para você viver o que você está vivendo hoje, e agora que você está vivendo, você não está aproveitando, porque você já está pensando no amanhã. Cara, isso me pegou. Sabe por quê? Talvez daqui a alguns anos, nós vamos começar a olhar para trás, nós vamos ver algumas fotos, e você vai falar assim, caramba, velho, eu nem lembro do que eu estava passando. Talvez você pediu tanto para Deus para estar onde você está hoje. Talvez você sonhou tanto com o momento atual da tua vida. Deixa eu te dizer, é ilusão achar que os seus problemas serão resolvidos ao passar para a próxima etapa. Porque em toda etapa da nossa vida nós teremos problemas. Você viu que em cada etapa faz parte as provações. Porque as provações te levam à perseverança, a perseverança à maturidade, a maturidade para o próximo nível. É o diabo que fica jogando na tua cabeça, ei, tudo isso que você está passando é por causa desse momento. Começa a pensar no futuro logo, começa a tentar correr atrás do tempo, começa a tentar antecipar o futuro aí, que aí você começa a tentar pular o canal para a próxima temporada que vai melhorar, e não vai melhorar. Vai piorar, sabe por quê? Porque na próxima fase você vai ter outros problemas, e junto com os outros problemas, você vai ter os problemas atuais que você não resolveu nessa temporada. Gente, Efésios 5, 15 e 16. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. O que me chama a atenção nesse texto é que ele fala, aproveite ao máximo cada oportunidade. Sabe a pergunta que ecoava no meu coração toda essa semana? Será que nós temos aproveitado a nossa estação atual? Será que nós temos aproveitado o nosso dia? Será que nós temos aproveitado a estação que Deus nos colocou hoje? Sabe aquele texto tão conhecido de Eclesiastes capítulo 3, que eu acabei de ler no meio dessa mensagem? Né? Para tudo há um tempo determinado. Você tem esse versículo de cor. Mas o que me chamou a atenção foi a conclusão desse capítulo 3 de Eclesiastes. Olha lá no versículo 12 o que Salomão fala. A conclusão dele, presta atenção. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar da vida enquanto é possível. Uau! Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar da vida enquanto é possível. Daniel 2:21, é Ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Uau! Meu, eu não sei qual parte do ciclo você pode estar. Talvez você esteja no começo do ciclo atual. Talvez você já esteja na fase da perseverança. Talvez você esteja na fase da provação. Porque o início de todo ciclo é muito gostoso, não é? Toda vez que um novo ciclo se inicia na tua vida, você começa ele todo animado. O duro é quando chegam as provações. Mas hoje você entendeu que mesmo quando chegarem as provações, elas produzirão perseverança. A perseverança produzirá maturidade. E a maturidade é o que te prepara para poder ir para a próxima estação. Meu, essa palavra de hoje é um chacoalhão de Deus para nós. É um chacoalhão de Deus para o nosso coração e fala assim, ei, deixa de ser ansioso. Talvez você que já estava por aqui, talvez você que já estava com níveis de estresse altíssimo, hoje você conseguiu entender por que você está tão estressado. Hoje você conseguiu entender que você está muito preocupado com o futuro. E talvez você está vivendo algo tão lindo de Deus e você está perdendo. Hoje o convite de Deus para você é, filho, filha, olha para o lado, olha o que você está vivendo.
Olha onde eu te coloquei. E vai aproveitar cada etapa da tua vida. Porque querer passar para o próximo nível, sem ser aprovado nesse, não é sábio. O texto que nós começamos diz que os inteligentes são formados por aqueles que discernem os tempos. O convite de Deus para você nessa noite é que você possa discernir os tempos e as estações da tua vida.